done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue permeando os vossos corações, os nossos corações, porque precisamos, em meio a dias tão difíceis, estamos circunstancialmente impedidos de nos reunirmos em face dessa pestilência que assola as nações. Mas nós queremos interceder pela sua vida, queremos orar pela sua família, para que a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, continuem se manifestando sobre a sua vida. Não se deixe abater por causa das pestilências, ou se porventura você perdeu algum ente querido na sua vida. Vamos orar e interceder pela sua vida e pelas famílias. A Bíblia registra que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não podemos nos reunir, mas a igreja, a eclesia, ela é formada por cada um de nós. Então, aí onde você se encontra, permita que o Espírito Santo, em comunhão com o seu Espírito, possa promover
essa adoração, essa comunhão pela sua família e pela sua vida. Bendito seja o teu nome. Nós te exaltamos, porque tu te encontras acima dos querubins e dos serafins. Que Deus é semelhante a ti. Não há Deus igual a ti. Tu és o Deus absoluto, que possuis todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Te oramos pelas famílias que compõem a Igreja Batista do Calhau, bem como as famílias maranhenses e as famílias brasileiras, para que sejam alcançadas, despertadas pelo teu amor e nesse momento tão delicado, se voltem mais para ti. Que haja um momento individual, onde cada um possa se espiritualizar mais. A tua palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós cremos, nós confiamos, porque a tua palavra é a verdade. Abençoa, meu Senhor, renova, restaura, o ânimo seja renovado, o abatido seja, ó Pai, restaurado, para o louvor, para a glória do teu nome, que vive pelos séculos dos séculos. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Senhor. Graça e paz, igreja, nesse momento que nós estamos vivendo, tão indiferente, mas juntos estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E você que está nos assistindo pela primeira vez, nós te agradecemos e também te damos boas-vindas. E você que está aí em casa junto conosco em um só espírito adorando o nome do Senhor, eu te convido que nesse momento vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por todas as coisas. A Tua palavra já nos diz que nós devemos dar graça em tudo. E nós agradecemos nesse momento pelo que nós estamos vivendo. E que o Senhor possa estar derramando a Tua graça sobre a vida de cada um de nós. E que nós possamos estar Te adorando em espírito e em verdade. E nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como todo domingo, nós vamos estar fazendo nesse momento o nosso introito bíblico, que é baseado em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Nos acompanhe aí aonde você estiver em sua casa. O versículo 6 diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor
noite, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Estamos nessa noite querendo glorificar a Deus e adorá-lo e separamos esse momento do culto para trazer ao Senhor dízimos e ofertas. Eu gostaria de trazer à memória aquilo que diz Malaquias 3,10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. O Senhor Deus quer ser provado na sua fidelidade, da mesma forma que Ele é fiel a você. Ele nos convida a sermos fiéis a Ele. Não é um pedido, é uma ordenança. E eu convido você, nessa noite, a adorar a Deus também com dízimos e ofertas, que o Espírito Santo de Deus dê ao seu coração o entendimento e o desejo de trazer ao Senhor ofertas, para que você possa celebrar a Deus a fidelidade dEle. Isso é uma forma tão gostosa de termos relacionamento com Deus, não porque estamos ofertando, mas porque estamos demonstrando ao mundo que Ele é fiel a nós. Eu queria trazer à memória dos irmãos que nós já estamos, nesse momento, fazendo o dízimo e oferta de forma virtual, pelo fato de não estarmos no culto. Então, você pode fazer nas nossas contas no Banco do Brasil, agência 2954, dígito 8, conta 149574. Nós já estamos usando também o Pix. E para o Pix é um pouco mais fácil. Você faz endereçando para o e-mail da igreja, que é igrejabatistaDocalhau@gmail.com. Se você quiser fazer oferta como construção ou alguma outra razão, você vai usar o CNPJ da igreja, que é o 69389-989, ao contrário, 73. Oremos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Obrigado pela tua fidelidade em primeiro lugar. Sabemos que só temos como trazer a tua casa porque tu nos deste primeiro. E é dessa forma que queremos glorificar o teu nome, trazendo diante de ti com fidelidade dízimos e ofertas. Por isso clamamos, ó Pai, que tu abençoe as famílias da tua igreja. Abençoe aqueles que estão assistindo esse programa essa noite. Que, ó Deus, tu possas tomar os corações deles, fazer viver novidade de vida sobre cada um deles. E isso também seja revelado através dos dízimos e ofertas, que glorificam somente o teu nome. Por isso nós colocamos diante de ti os nossos corações e as nossas vontades, para que tu sejas glorificado. E nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui para louvar ao nosso Deus e agradecer a semana que Ele nos deu, que Ele nos guardou, que Ele nos protegeu, nos sustentou e, principalmente, o seu amor foi constante em nossa vida, porque nada nos separa deste amor. Mas estamos aqui para incentivar os irmãos de não desistir de orar. Persistam nas orações. Procurem buscar ao Senhor todos os dias. A gente não tem ideia de como Deus vai responder essas orações, nem quando. Mas é como se a gente estivesse jogando uma semente no solo. Um dia vai brotar. Um dia vai cumprir a sua missão. Então, o próprio apóstolo Paulo nos ensinou a orar sem cessar, perseverar em oração. Devemos todos os dias buscar o nosso Pai Celeste e louvá-lo e também apresentar os nossos pedidos. Porque nós dirigimos as orações àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queridos, nós temos alguns pedidos: orar pela igreja, orar pelos pastores da igreja, pelos vários ministérios, louvar pelos irmãos da igreja e outros que estão enfermos.
Vamos continuar a orar pela Marci, que está se recuperando da cirurgia. Dona Lisete, que também está se recuperando de cirurgias e fazendo um tratamento bem difícil. Orar pelo Almeida, que também está progredindo no seu tratamento, mas ainda carece de nossas orações. Peço aos irmãos que orem pelo o irmão Pedro, a irmã Mariana Maciel, que nós chamamos de Mamá, o seu esposo John, o Jonathan, que trabalha conosco aqui na parte de som, Olga, a mãe das Olgas e da Franci, por Elisa também, todas essas pessoas. E também queremos que nós oremos pelo Jamilson. São pessoas que estão carecendo de nossas orações, estão enfermas. E eu peço aos irmãos que orem por eles. E também quero expressar minha gratidão, pois nós oramos por Sônia, tia de Gabi, esposa do Jonathan, e soubemos que ela venceu, está bem. E também peço aos irmãos que orem por Nancy. Nancy é a mãe do irmão Esdras, que também está enferma. Oremos por ela. E pela graça de Deus, João, Sebastiana e o irmão Mário já estão em casa e estão bem e agradecem as orações. Queridos, é tão bom quando a igreja se junta em oração. Há testemunhos aqui de pessoas que estão enfermas, que não conheciam o que é uma igreja e como ela sentiu, como é importante a oração de um povo unido orando. E Deus tem agido na sua vida. Então não vamos desistir. Vamos continuar a orar, irmãos. Orar pela igreja, pelos enfermos, pelo país, pelas famílias, por todos. Lá em Colossenses 4:2 tem: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome, porque não há Deus semelhante a ti. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu autorização para clamar no nome de Jesus. E o Senhor escuta as nossas orações. Obrigada pelo que o Senhor tem respondido. Obrigada pelas pessoas que estão se recuperando das suas enfermidades. Obrigada pelas pessoas que estão sendo abençoadas e famílias também, haja vista as orações dos irmãos. Pai, sê com a Igreja Batista do Calhau, ajuda-nos a sermos filhos melhores para o Senhor. Que a tua igreja, Senhor, olhe para ti, olhe para a tua força, que ela busque a tua face e lembre-se das maravilhas que o Senhor tem feito, dos prodígios que o Senhor tem realizado. E também não se esqueça das ordenanças que o Senhor deixou para seguirmos. Pai, visita a Igreja Batista do Calhau, seus pastores e toda a sua liderança e membros e congregados. No nome santo de Jesus. Amém. Quem nos poderá salvar e os pecados se limpar, toda a escuridão cessar
com sua luz. Quem pode nos restaurar? Quem pode nos libertar? Quem nos traz a salvação em suas mãos? O seu sangue tem poder, vem libertação trazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder. Deus nos concedeu perdão, restaurando os corações. Temos hoje seu amor e salvação. Quando a vida aqui findar e o seu rosto contemplar, não existirá mais dor e nem pecado. O seu sangue tem poder, vem libertação trazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. O seu sangue tem poder, vem libertação trazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder, vem libertação trazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder, trouxe redenção. O seu sangue tem Meus queridos irmãos e amigos, que bom estar aqui, podendo levar ao seu coração a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou em nosso coração nesta noite de domingo, primeiro domingo de dezembro, último mês do ano, e nós queremos pensar no advento do Messias. O mês de dezembro
nós pensamos nos preparativos para a vinda do Messias, o seu nascimento. E nesta noite eu quero refletir com os queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo sobre uma manjedoura para o Cordeiro de Deus. Meus queridos irmãos, ao que tudo indica, de acordo com o relato do Dr. Lucas, que lemos em Lucas capítulo 2, verso 7, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Segundo o relato do Dr. Lucas, não havia lugar para José, Maria e aquela criança que iria nascer. Ao que tudo indica, aquela hospedaria, a única em Belém, estava lotada. O jeito foi José encontrar um local onde aquela criança pudesse nascer. E a solução, então, foi uma gruta, onde alguns animais se abrigavam, e um estábulo, um presépio, segundo a tradição, medindo 12 metros de comprimento, 3 metros de altura por 4 metros de largura. Não é certo que houvesse animais ali, a não ser informações de um livro dos Evangelhos Apócrifos, com base em Isaías, no capítulo 1, verso 3, quando diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura. Não é certo que houvesse animais ali, mas o fato é que foi o local onde a providência divina escolheu para o nascimento daquela criança. José improvisou aquela manjedoura, colocou algumas palhas ali, alguns paninhos para a chegada daquela criança e depositou carinhosamente aquele recém-nascido que chorava. E aquele vagido ultrapassou os limites daquela gruta para ecoar na história. Nunca uma criança que ainda não falou tão alto, com tanta eloquência como aquela naquela noite. E um brado, não foi um vagido, foi um brado. E um brado semelhante a este aconteceu anos depois, quando aquela criança não era mais criança, mas agora um homem, bradou lá no Calvário, lá na cruz do Calvário, está consumado. Cristo precisou de uma estalagem para nascer. De uma estalagem que não era grande coisa, apenas uma hospedaria. E nem isso ele teve. Mas Cristo teve uma manjedoura. Não havia lugar para eles. Aquela estrebaria, aquele estábulo foi um excelente lugar para Jesus nascer. Não havia lugar melhor. Aquele estábulo foi o local indicado pela providência divina para que aquela criança nascesse. Mas será que Jesus não poderia ou não deveria ter nascido num local melhor, mais limpo, mais asséptico, um ambiente melhor, mais digno, mais aristocrata, num palácio onde nascem os reis, ele mesmo sendo o rei dos reis, se não num palácio, pelo menos naquela hospedaria que estava lotada? Mas nem isso ele teve. Ele não teve porque não tinha que ter, tinha que ser ali, porque ele era cordeiro, e um cordeiro pode nascer num estábulo. Nós vamos encontrar o evangelista João Batista, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Jesus era, portanto, um cordeiro. Como o cordeiro da antiga dispensação, deveria ser perfeito, sem mancha. E aquele cordeiro era assim. Assim, portanto, o cordeiro dessa nova dispensação. Cristo não teve pecado porque qualquer pecado iria inviabilizar a sua missão. Aquele cordeiro da antiga dispensação, sem mancha, sem defeito algum, Cristo tornou-se esse cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele disse: quem dentre vós me convence de pecado? E não havia essa impecabilidade de Jesus. Foi atestada pelas pessoas mais próximas dele, atestada pelos seus discípulos, pelos seus amigos mais íntimos e aceita pelo consenso universal. Ele era perfeito,
porque não poderia deixar de ser, uma vez que era homem e era homem Deus. Pedro, o apóstolo, um dos seus amigos mais íntimos, chegou a dizer que ele era o Cordeiro imaculado, incontaminado, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados pela tradição que recebestes dos vossos pais, mas pelo sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, nos diz o apóstolo Pedro, cordeiro destinado ao altar, holocausto, expiação. Expiação é remissão, é sentença cumprida e devolução do culpado à liberdade por ele estar quite com a justiça. O pecador é esse culpado que teve a sua culpa extinta, porque alguém cumpriu a pena em seu lugar, e essa pessoa que cumpriu a pena em nosso lugar foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento era o Cordeiro, e no Novo Testamento outro Cordeiro, o Cordeiro de Deus. O primeiro Cordeiro, lá do Antigo Testamento, morrendo no altar, e o segundo Cordeiro, lá no Novo Testamento, morrendo numa cruz. O Cordeiro do Velho Testamento era, pois, o antítipo de Cristo, a sua prefigura, o seu arquétipo, o Cordeiro que vai a caminho do sacrifício sem protestar e sem abrir a boca, como escreveu o profeta Isaías no capítulo 53 do livro que leva seu nome. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ora, para um cordeiro, nada melhor do que uma estrebaria, não uma estalagem, muito menos um palácio. É no curral que o pastor guarda o seu rebanho. Os hóspedes que tomaram conta daquela hospedaria não sabiam e não podiam saber que aquela criança que foi deixada na rua era aquele Cristo, o Messias, que haveria de vir ao mundo. Aquela manjedoura tinha que ser o berço do Messias. É que tinha de ser, por determinação da providência. Aquele menino deveria ser pobre, talvez o mais pobre de todos, de todas as crianças que vieram ao mundo. Uma manjedoura para o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que não abriu a sua boca. Aquele cordeiro que foi levado ao matadouro pelos seus magarefes, não reagiu, porque ele sabia que precisava da cordura daquela ovelha para salvar outras ovelhas. Meus queridos irmãos, quando a ovelha está em perigo, ela emite um sinal, um balido que chega a ser triste, quase que um pedido de socorro. Cristo foi esta ovelha muda, não abriu a boca, permaneceu em absoluto silêncio, até mesmo nas horas mais difíceis. É o que nos diz o texto sagrado em Isaías capítulo 53, 7. Cristo foi esta ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então, meus queridos irmãos, nesta noite, quando nós pensamos no advento de Jesus, no advento do Messias, Jesus sabia que outras ovelhas precisavam do sacrifício dele lá na cruz para que nós tivéssemos a nossa redenção. Muitas ovelhas cujo destino iria depender da cordura daquela ovelha. Por isso, esse nosso texto é precedido de um outro que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Para que aquelas ovelhas tresmalhadas voltassem ao redil, seria preciso o sacrifício daquela ovelha. E ele aceitou ser o preço dessa redenção. Eis porque ele não abriu a boca, como se precisasse ser arrastado para aquela imolação. O cordeiro sabia o fim que esperava no matadouro, mas não opôs resistência aos seus magarefes. Deixou-se levar, deixou-se abater como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Finalizando, meus queridos irmãos, o Calvário começa em Belém. A cruz é uma projeção da manjedoura. Sem encarnação não haveria redenção.
O Calvário não foi apenas uma sinistra empreitada dos homens, mas um plano perfeito e eterno de Deus. Nem aconteceu por acaso, mas premeditadamente. A ovelha sabia disso e ficou quieta, muda, e por isso salvou muitas ovelhas desgarradas, trazendo-as de volta ao aprisco de onde nunca mais sairão. Eu fui uma ovelha tresmalhada, que Cristo salvou pelo seu precioso sangue. Eu espero que você também seja essa ovelha que Jesus salvou pela sua morte vicária, lá na cruz do Calvário. Honras e glórias ao Cordeiro, que nasceu numa manjedoura em Belém, mas que quer também nascer no coração de todos os seus filhos. Glórias a Deus por isso, e que Deus abençoe a sua vida. Amém.